Que eu acredito que vai ser relativamente curto. Vamos falar sobre um tema muito importante, que é por que a realidade parece ser tão dura. O tema de hoje ele tem muito a ver com mentalidade e planejamento. Eu vou te falar exatamente por quê. Quando a gente pensa, nós sempre temos padrões de pensamentos. Uma pessoa que é comportada, que usa terno e que é um executivo, vai pensar que um hippie, por exemplo, é um vagabundo. Ah não, o cara fica ali, só na rua, fica andando como um nômade, sem rumo. Agora o hippie, quando olha o executivo, diz para ele, caramba, eu nunca vou querer ter uma vida como essa. Ficar num sol escaldante, com um terno, não faz sentido algum. Viver pelas aparências também não faz o menor sentido. E o pior de tudo, liberdade. Esse cara não tem liberdade. Ele não pode fazer o que bem entender na hora que quiser, não pode sair por aí porque está vinculado ao emprego, a uma mulher, aos filhos. E ele não pode nem levá-los porque tem as suas vidinhas próprias. Mas eu te pergunto, qual da realidade é mais dura? Provavelmente você vai falar que é do hippie. Mas se ele for feliz daquele jeito, se ele for tranquilo em saber que é aquele tipo de vida que ele gostaria de ter, muito simples, muito mais simples do que a do executivo. Quando a gente para pensar, nós sempre temos padrões de pensamentos. São gatilhos que fazem parte da nossa mente e que a partir daí nós lidamos com todos os problemas ao nosso redor. Então eu te pergunto, a realidade ela é dura mesmo? Se você sofre e começa a olhar no Instagram, por exemplo, ou qualquer outra rede social, pessoas sorrindo, felizes, provavelmente você vai dizer que a sua realidade é dura e das outras não. Mas se tu fores parar para pensar, todo mundo sofre com problemas que nunca são iguais, mas que são problemas. Agora a vida é injusta? Eu poderia dizer que sim. Porque a ideia de justiça é aquilo que está dentro de um equilíbrio. E o equilíbrio da vida, na nossa ideia, é a igualdade. Mas não existe igualdade. A igualdade é uma falácia. A igualdade é uma fantasia criada para que as pessoas consigam tentar melhorar e conviver com isso. Mas no fundo, a igualdade ela não existe. Então, se a igualdade não existe, a vida é injusta. Mas o fato da vida ser injusta significa dizer que a realidade ela é dura sempre? Na verdade, não. Por quê? Quando você tem um padrão de pensamento, você tem uma forma de viver a tua vida. A partir do momento que tu muda essa mentalidade, por meio de livros ou um mentor que faça com que você modifique toda a tua forma de pensar, você começa a ver que a vida e a realidade elas não são tão duras assim. E aí agora a gente vai para o segundo passo, que é por que eu estou te dizendo isso. Quando a gente diz que a tua mentalidade faz com que gere sentimentos em ti e modifica as tuas ações e as tuas atitudes a longo prazo, você precisa entender que isso é muito simples. Porque se a gente não muda a nossa mentalidade, a nossa realidade continua sendo a mesma, porque a gente continua vendo do mesmo modo. E quando a gente fala de mentalidade, é impossível não falar de planejamento. O planejamento é a única coisa que vai fazer com que a tua mente de sucesso chegue a ter resultados eficazes, melhor dizendo. Por quê? Eu vou dar um exemplo para você. Eu conheci um cara que ele vende coxinha. E para alguém de fora, vender coxinha não significa dizer um emprego dos sonhos. Mas ele falou o planejamento dele e falou o quanto ia dar certo aquilo. Isso já faz um certo tempo. E ele falou, olha, se eu vender X quantidade de coxinha, eu vou conseguir abrir um outro ponto de coxinha. E mais outro, e mais outro, e mais outro. Essa conversa foi há 2, 3 anos atrás. E hoje ele tem uma quantidade enorme de vendedores de coxinha. Tanto que ele conseguiu ainda sair da cidade, ir para outras cidades e oferecer o seu produto. Se ele quiser, ele não precisava mais trabalhar. Porque todos os vendedores, eles pagam uma espécie de aluguel. Assim, pagam o salário e tudo mais, mas o que sobra é o aluguel. E como são vários pontos, ele criou uma rede tão grande que faz com que ele tenha uma renda passiva.
Mas por que isso? Se a gente voltasse uns 3 anos atrás, seria só ele. E alguém de fora diria, não, esse cara não tem sucesso. Esse cara não... A realidade dele é dura. Mas hoje, as pessoas não perguntam isso. As pessoas perguntam como você fez isso. Entendeu? Porque ele não tinha a mentalidade que a realidade dele era dura. Ao contrário, isso fazia parte de um planejamento maior. E as pessoas não viam esse planejamento maior, então questionavam e criticavam a realidade que ele vivia naquele momento. Então eu te pergunto, a realidade é dura mesmo? Para um vendedor de coxinha, olha, pelo visto, pode ser e também pode não ser. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente o que é a realidade para você. Tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu juro que eu vou ler. Talvez responda. E é isso, meus amigos. A realidade, ela é dura para você? Reflita.